O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, foi expulso do quadro associativo do clube. A reunião foi organizada ontem pelo Conselho Deliberativo do Timão no Parque São Jorge. Então roda a vinheta que a gente vai trazer ponto a ponto dessa história. E para falar desse episódio tão marcante na história recente do Corinthians, a gente recebe hoje o Caio, que é setorista do Corinthians e um dos embaixadores da Timão aqui no Distrito Federal. Caio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Metrópolis Esportes. Bom, queria falar sobre tudo que aconteceu ontem, esse momento tão importante assim na história recente do Corinthians. Como que foi essa votação? O que que ela de fato decidiu? Como que foi esse momento ontem no Parque São Jorge, lá em São Paulo? Tudo bem, Pedro? Obrigado aí, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui no Metrópolis Esportes falando sobre esse dia importante. Hoje o torcedor corintiano acordou feliz, aliviado. Ontem mesmo já foi dormir mais aliviado, porque ontem vai ficar marcado aí, dia 25 de maio, como um dos dias mais importantes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O dia que o ex-presidente André Sanches, que tanto causou ao clube por tantos anos, foi expulso, oficialmente expulso do quadro associativo, e isso já não é de ontem, né? Isso já vem acontecendo aí, esse processo todo já vem acontecendo há muitos anos, né? Há muito tempo que o torcedor corintiano, o torcedor mesmo, de verdade, que ama o clube, espera por esse momento, por umas sucessões de acontecimentos que ele e a chapa dele, a Renovação e Transparência, que praticamente monopolizou o poder do Corinthians por muitos anos, causou ao clube. Então, é um dia feliz, é um dia que a gente tem que comemorar, tem que sair com a camisa do Corinthians mesmo, como se fosse uma vitória dentro de campo, porque o Corinthians não é mais, o torcedor corintiano não é mais aquele torcedor só do futebol, né? Hoje em dia, o torcedor tem que participar da política, tem que saber tudo o que está acontecendo dentro do clube, tem que fiscalizar, enfim. Então, é um dia importante, que o torcedor está feliz, deu tudo certo, foi uma lavada, na verdade, foi até mais do que o esperado, né? O torcedor corintiano estava meio aflito de que talvez a votação pudesse ser um pouco mais apertada, mas no final das contas foi uma lavada, assim, uma goleada, como a gente fala no futebol. Enfim, deu tudo certo, o Andrés está expulso do clube, do quadro associativo, não pode mais comandar nada. Assim, né? A gente fala na teoria, na prática, na teoria, né, que ele não pode mais fazer nada, mas na prática mesmo a gente vai ver ao decorrer dos próximos dias. Inclusive, eu acho que o Andrés deve entrar com alguma judicialização aí nesse processo. Enfim, eu acho que ainda tem coisas a acontecer nos próximos capítulos aí, nos próximos dias. E, Caio, só para a gente começar a colocar os pingos nos is, uma das principais acusações para chegar, de fato, a essa expulsão do André Sanches era o uso indevido do cartão corporativo dele, do clube, perdão, nesse período entre 2018 e 2021. O quanto que isso pesou, na sua visão, para essa expulsão agora? Eu acho que pesa muito, né? Porque, primeiramente, a gente está falando de um crime onde você pega o cartão corporativo da sua empresa. Imagina você pegar o cartão corporativo da sua empresa e, né, gastar com coisas pessoais, com festa, com balada, com coisas que não diz respeito ao trabalho dele na época como presidente, muito menos algum benefício ao próprio Corinthians, né? Então, eu acho que isso foi o primordial, né? A gota d'água. Todo mundo sabia de outras questões e todo mundo já imaginava e gostaria, né? Todo mundo que eu digo, o torcedor corintiano, já gostaria que talvez isso pudesse ter acontecido há muitos anos, mas o estopim, na verdade, do processo e de toda essa revolta do torcedor corintiano, especialmente do torcedor que acompanha as redes sociais, nós, por exemplo, que hoje temos um pouco mais de voz aí nas redes sociais, como influencers, como setoristas, enfim. Então, esse foi o estopim. A denúncia, que quem fez a denúncia foi até um Twitter, um perfil no Twitter que chama Padre. Eu esqueci o nome do Twitter agora, depois eu vou lembrar. Ele que fez toda a denúncia desses cartões, dos gastos dos cartões, as faturas foram expostas no Twitter, e aí foi o estopim, né? Então isso foi totalmente relevante ao caso e à consequência que foi a expulsão dele ontem. Cara, esse foi realmente, como você bem comentou, a gota d'água para essa expulsão ser oficializada ontem. Mas a gente está falando talvez de um dos maiores presidentes que já passaram ali pela gestão do Corinthians.
Queria voltar um pouco no início dessa gestão dele, quando que surge o André Sanches no Corinthians e a partir de que momento você sentiu ali que a gestão começou a dar alguns pitacos de problemas internamente no clube? O André Sanches, ele poderia ter sido talvez o maior presidente da história do Corinthians. Ele assume ali, é engraçado até porque o que ele passou ontem aconteceu com Alberto Dualib em 2007. O Corinthians, naquela situação, prestes a cair no Campeonato Brasileiro, o Alberto Dualib começou-se um movimento de fora do Alib que foi muito grande, assim como foi o movimento para a expulsão do Andrés durante todos esses meses aí. Existiu lá atrás esse primeiro movimento para que fosse tirado um presidente que foi o Alberto Dualib. Então o Alberto Dualib, devido à pressão, toda a pressão da torcida, esse movimento e tudo mais, ele pede renúncia. Em 2007 o Corinthians acaba caindo no Campeonato Brasileiro, o pior momento da história do Corinthians aconteceu naquele ano, e o André surge como um cara ali que talvez pudesse revolucionar a história, assume o time naquele buraco, né, o clube naquele buraco, na segunda divisão, com patrocínios baixos, com cota de TV baixo por conta de tudo que aconteceu no rebaixamento, e ele consegue, de fato, dar um boom na equipe, óbvio, né, 2008 teve a ascensão no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta ao cenário do Campeonato Brasileiro, é campeão da Série B, quase belisca ainda uma Copa do Brasil, que a gente perdeu pro Sport. E aí o grande momento, eu acho que da história de André Sanches no Corinthians foi em 2009, quando ele aparece com nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. Ele contrata o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores brasileiros da história do futebol, pentacampeão brasileiro, e ele de repente aparece com o Ronaldo contratado para o Corinthians. Em 2009, então, aquele ano foi um ano de muito sucesso, o Corinthians ganha praticamente quase tudo, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, o Ronaldo sendo um dos principais, ou principal astro do futebol brasileiro. E dali para frente o Andrés tem muitos acertos, né? E ele até tem uma fala que é muito conhecida dele, que foi que ele diz que o corintiano o torcedor que riu do Corinthians não riria mais, não teria mais isso, né? Eles não dariam mais risada do Corinthians, dos corintianos. E por muito tempo aconteceu isso de verdade, né? O Corinthians teve uma crescente e foi que depois chegou a campeão brasileiro em 2011, depois veio os anos de ouro do Corinthians ali 2012, campeão da Libertadores e do campeão do mundo, que não era mais o Andrés, mas foi então se criada a Renovação e Transparência, que é a chapa dele, e isso, o poder foi passado a todos os parceiros de André Sanches, né? Todos que o André Sanches, de alguma forma, colocava em pauta ali nas eleições, era a pessoa que seria da Renovação e Transparência, o candidato da Renovação e Transparência, sempre ganhavam as eleições. Se criou, então, um monopólio da Renovação e Transparência. Mas, enfim, teve essa primeira passagem e depois ele volta em 2018, se eu não me engano. E aí essa segunda gestão dele, que foi a gestão que praticamente começou a afundar muita coisa, que teve a questão dos cartões, que foram colocados em xeque muitos anos depois, mas enfim, a segunda gestão dele foi o desastre, foi o caos, foi aonde realmente a torcida e os conselheiros começaram a entender que renovação e transparência era um mal a ser combatido dentro do Corinthians. Então existem esses dois pontos, né, da história de André Sanches no Corinthians, uma que ele é muito bem sucedido, ele vem como talvez um salvador da pátria, e a segunda que ele realmente mostra talvez talvez a pessoa que ele seja e todos os problemas que ele teve de gestão, que praticamente triplicaram aí as dívidas do Corinthians, trazendo muitos malefícios, e também hoje o Corinthians está nessa situação aí de bilhões devendo, muito por conta dessa segunda gestão dele e, óbvio, de toda a gestão de renovação e transparência para trás também. E, cara, bem como você comentou, né? Dado esse prestígio por conta de todas essas ações que ele teve, principalmente nessa primeira gestão, trazendo o Ronaldo, salvando o time de uma outra Série B, ele também teve um papel importante na construção da arena do Corinthians, né? Queria escutar de você, cobrindo de fato o Corinthians, o quão impactante que foi essa expulsão para um cara tão relevante na história do Corinthians, e também o quanto que isso, uma expulsão agora oficializada de fato ontem, né? De
forma oficial, o quanto que isso impacta a política interna do próprio clube, que muitas vezes era questionada, né? Eu acho que impacta muito, porque primeiro foi uma resposta do Conselho Deliberativo ontem ao torcedor, que esperava nada mais, nada menos do que isso. Era uma obrigação do Conselho ontem expulsar Andrés Sanches, para mostrar que realmente eles querem talvez o bem do clube, e para os próximos, né? Porque existem outros a serem julgados aí na sequência. Isso também mostra que se o Andrés Sanches, que talvez seja a figura mais importante da história recente da política do Corinthians, foi expulso, o que será dos outros? A gente talvez fique até um pouco mais aliviado, ao mesmo tempo continuaremos aí checando e fiscalizando para que realmente os próximos a serem julgados, que tem alguns outros aí na sequência, tenham o mesmo destino. Ou seja, no final das contas, todos que fizeram mal ao Corinthians paguem por aquilo que façam, tanto dentro do Corinthians num modelo de expulsão do quadro associativo, quanto também na justiça. Existem processos do Ministério Público que vão seguir aí adiante também. Então, o que o torcedor corintiano quer hoje é que todas as pessoas ruins de dentro do clube saiam, sejam expostas e excluídas do Corinthians de uma vez por todas, e que, ao mesmo tempo, a justiça do Brasil dê andamento, né, siga nos processos para que essas pessoas paguem também nas esferas criminais, né, não só na esfera futebolística, vamos dizer assim, a esfera corintiana, mas numa esfera criminal também. Então, é impactante de que André Sanches tenha sido ontem expulso, e isso vai levar aí a outras expulsões com certeza aí nos próximos dias. Cara, eu queria entrar no outro tópico com você, porque ontem a nossa equipe do Metrópolis Esportes acompanhou de perto, aqui de Brasília, né, mas acompanhou de perto como que foi essa votação, e um dos principais embrólios ali que teve antes de começar é que uma parte queria que o voto fosse secreto, dos conselheiros que estavam presentes nessa votação. O placar final que resultou na expulsão ontem do André Sanches foi de 112 a 49, mais ou menos a metade ali, dividida ali entre os conselheiros. Queria escutar de você o que fez esses 49 conselheiros que votaram contra a expulsão do André Sanches optaram por essa forma devido todo esse contexto, enfim, do uso indevido dos cartões e tal. O que esses 49 conselheiros, o que motivou eles a votarem contra essa expulsão, na sua visão? Eu acho que, primeiro, esses 49 que votaram já não têm vergonha de assumir a sua posição política no clube, que defendem até o final, com unhas e dentes, André Sanches e toda a chapa, Renovação e Transparência. Então, uma vez que o voto ele é aberto, inclusive das pessoas que votaram contra ontem, que é o Mário Gobi Filho, ex-presidente do Corinthians também, que faz parte dessa chapa Renovação e Transparência, foi um dos que pediu a palavra ontem antes da votação, pedindo para que Leonardo Pantaleão, que estava presidindo ali a votação, o conselho, para que ele fizesse a votação de forma fechada, né, para que não fosse exposta, não fosse nominal, não fosse uma votação aberta. Então, na verdade, esses 49 que votaram a favor, simplesmente eles já não têm mais o que esconder. É público que eles apoiam o André Sanches, que eles apoiam essa política nefasta e horrível que existe hoje dentro do Corinthians. Então eles não precisam mais se esconder, porque o próprio torcedor sabe quem são essas pessoas. Claro que talvez tenha um ou outro ali que a gente... Porque acho que a lista oficial ainda não foi divulgada dos 49 nomes. A gente tem muitos nomes que a gente tem certeza que estão lá. Mas são pessoas que realmente, como eu falei, não se importam mais em se expor. A posição deles política é clara para todo mundo, é pública. Então eles não precisam se expor. Agora, aquilo que a gente conversou aí nos bastidores, né? Se a votação tivesse sido fechada, teria sido talvez muito mais apertado, né? Digo até que talvez poderia ter... O destino ontem teria sido talvez diferente, porque as pessoas teriam votado talvez contra a expulsão, que não quiseram se expor no momento de uma votação aberta. Também poderia ter acontecido a outra metade dos conselheiros que não apareceram, nem sequer deram as caras, o que é um outro absurdo, né? São pessoas que estão lá para decidir o futuro do Corinthians e nem saíram das suas casas para poder para participar desse momento importante da história do Corinthians. Então, se a votação tivesse sido fechada, esses outros conselheiros também teriam aparecido para fazer uma votação. Então, basicamente é isso. Esses 49, eles não precisam mais se esconder, eles se expõem sem medo nenhum.
e o torcedor sabe quem são. Você comentou agora há pouco que a expulsão do André Sanches, ela também serve como um recado direto que o Corinthians quer, que quem está lá dentro do Corinthians quer somente o bem do Corinthians, tamanha a grandeza dessa expulsão do André Sanches. Queria escutar de você agora também como torcedor. Você acha que esse recado realmente foi passado para o torcedor, que a política interna do clube tá mudando para melhor, para realmente apoiar o clube nesse tipo de cenário? Eu acho que nós, torcedores, a gente falou o seguinte ontem: nós ganhamos uma batalha, mas não ganhamos a guerra. É basicamente assim, vamos falar no termo futebolístico, né? Vamos falar que a gente, né, estamos na primeira fase de uma Copa do Mundo de clubes, a gente pegou logo de cara aquele time, talvez era o favorito a ganhar, um time bicho-papão. E a gente ganhou de goleada desse time, mas não quer dizer que a gente já é o campeão da Copa do Mundo de clubes. Teremos aí outros adversários. É o que vai acontecer. Vão ter outros processos, tem outras pessoas a serem julgadas que precisam sair do clube também. Algumas pessoas que talvez ainda não estão em processos, mas que a gente sabe que fazem mal ao clube, que precisam de, em algum momento, serem expostas também e serem julgadas pelos erros e os crimes e tudo que cometeram aí de mal ao Corinthians. Então, o torcedor corintiano está feliz hoje, está um pouco mais aliviado, mas não é suficiente. O torcedor não pode baixar a guarda nesse momento, seja o torcedor comum ou o torcedor organizado. Todo mundo sabe que não é uma vitória ainda, não ganhamos o campeonato ainda. Ganhamos um jogo, uma partida importantíssima, que foi ganha ontem, mas o recado que talvez fica, que realmente dá um pouquinho de esperança, é que existem bons conselheiros que realmente querem o bem do Corinthians. Eu tenho certeza disso, não dá para generalizar todos os 300 conselheiros que lá estão hoje, os 200 que são trienais e os 100 que são vitalícios, não dá para generalizar que todos são do mesmo grupo e todos eles fazem mal ao Corinthians. Eu tenho certeza e eu conheço até alguns que eu acredito que gostam do Corinthians e tentam fazer um bom trabalho dentro do conselho, um trabalho que é super importante. Então o recado que ficou ontem é um pouco mais de esperança, mas muita calma, que a gente tem um trabalho longo ainda para percorrer até que talvez todas essas pessoas ruins estejam longe do Corinthians de uma vez por todas. Eu queria entrar no outro tópico com você agora, porque esse cenário de imbróglios na diretoria do Corinthians, não só do Corinthians, né, ex-presidentes também de outros clubes, às vezes se afetam, né, durante seu período da gestão ali, e com o Corinthians não é diferente. Além do André Sanches, a gente agora também vai ter nos próximos dias votações ali do Duílio, do Augusto de Melo, que também tiveram alguns empecilhos na sua gestão sob o comando do Corinthians. Queria escutar de você, quais são esses próximos passos agora? Quem mais vai ter essa votação com o Conselho Deliberativo? Quais são as próximas investigações? Principalmente nesses dois nomes, o do Duílio e do Augusto de Melo. Na verdade, o do Augusto de Melo já está marcado para a próxima semana. Se eu não me engano, está marcado para o dia 1º e dia 8, então dependendo do decorrer do andamento do processo, pode ser que dure 2 dias esse julgamento. Eu não acredito, eu imagino que seja parecido com o que aconteceu ontem, o André Sanches sendo expulso em uma única sessão. Claro que depende muito de se vai ter confusão, se vai ter conselheiro que vai entrar para causar, para tumultuar, mas já está marcado, então Augusto Melo, na semana que vem, muito provavelmente deve ser expulso também do quadro associativo do Corinthians. O Augusto Melo está sendo julgado por conta de uma tentativa de golpe, né, que ele tentou dar em 31 de maio de 2025, depois que ele foi afastado pelo caso lá da Vaidbet e tudo mais. Ele tentou tentou invadir a sala da presidência com Osmar Stabile já lá, teve uma confusão generalizada lá, e aí o Conselho de Ética fez então essa denúncia contra Augusto Melo e é por isso que ele está sendo julgado. Então, eu imagino que se André Sanches ontem foi de lavada, creio que o Augusto Melo vai ser muito, muito melhor assim, numa questão de resultado. Sem dúvida nenhuma, ele estará fora do Corinthians na próxima semana. Já o Duílio não tem data marcada, pelo que eu entendo, não tem ainda uma data. Não foi, eu imagino que nem tenha sido ainda feita uma denúncia formal do Conselho de Ética do Corinthians contra o Duílio. Mas enfim, não tem data, mas é o mesmo esquema do André Sanches, né? O uso de cartão corporativo, tem algumas outras questões também financeiras de extrapolar ali o dinheiro do clube, mas enfim, o Duílio talvez seja um terceiro passo que talvez possa demorar um pouquinho mais, mas vamos dizer que na próxima semana 2
dos grandes nomes, das grandes figuras de forma negativa do Corinthians estarão fora de uma vez por todas. Vai sobrar então do Willian e outras pessoas também que talvez no futuro a gente tenha algumas novidades aí. E na sua visão, caso isso se concretize, o quão impactante pode ser isso para a história do Corinthians? Impacta muito, porque o Corinthians hoje está nessa situação por conta de gestões, né? Gestões que lesaram o clube, que realmente não cuidaram, não zelaram do que é mais importante para o torcedor corintiano. E isso impacta muito, porque a gente está vendo uma história sendo reconstruída, talvez, de um Corinthians ser reconstruído com essas pessoas fora do clube. Mas é aquilo que eu falei, a gente não pode sempre comemorar muito, tem que sempre tomar um pouco de cuidado, passinho a passinho, para que a gente possa tirar todas essas pessoas, e mais do que isso, não adianta só tirar essas pessoas, a gente precisa que novas pessoas boas, com boas intenções, pessoas de boas índoles, que tenham capacidade de gerir clubes, possam aparecer nas próximas eleições. Por exemplo, esse ano tem eleição do Corinthians novamente, a gente não sabe ainda dos candidatos, talvez o Osmar Stabile seja um candidato aí a uma reeleição, mas a gente não sabe ainda como é que vai ficar esse quadro aí, né, da eleição, como é que vão ser os candidatos, quem vão ser os candidatos, em quem que a gente pode confiar. Inclusive esse ano, muito provável que o voto do fiel torcedor entrará em vigor, então o torcedor hoje, na próxima eleição, provavelmente já poderá escolher, poderá ajudar o clube nesse sentido de escolher democraticamente o próximo presidente. Então, tem esse impacto, né, de tirar essas pessoas ruins, mas ao mesmo tempo de que a gente tem esperanças de que pessoas boas apareçam para tomar o lugar dessas pessoas que não representam e não agregam em nada na história do clube. Cara, trazendo um pouco dos bastidores dessa votação de ontem, você comentou que um dos motivos que mais causou essa pressão interna ali para se concretizar essa expulsão foi o voto ser aberto e tal, mas eu queria tocar no outro tópico também, que é a torcida do Corinthians compareceu em peso, né, ontem no Parque São Jorge. Queria escutar de você se, na sua visão também, a torcida do Corinthians ter comparecido lá, ter feito o seu protesto durante, enfim, o dia todo ali nos arredores do Parque São Jorge, também pode ter sido um dos motivos para essa expulsão ter sido oficializado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O corintiano em si, ele sempre, desde a fundação do Corinthians, o torcedor sempre foi fiscalizador, né? Então, não interessa se é o torcedor organizado ou não, o torcedor comum, todos fiscalizam. E com o passar dos anos, isso foi se ficando ainda cada vez mais forte por conta das redes sociais. Como eu falei no começo da nossa conversa, o corintiano hoje não é mais da porta. O Alê fala muito, o Alê, presidente dos Gaviões, fala isso. O corintiano não é mais da porta pro campo, né? Não é só dentro do campo mais, é fora do campo também. O torcedor tem que se politizar, tem que entender da política do Corinthians, tem que entender o que está acontecendo nos bastidores, para que ele possa, com a voz dele, seja ele um influencer, ou seja ele um setorista, ou seja um torcedor comum, ter voz e opinar né, ir para cima mesmo dessas situações. Então, eu acho que a presença da torcida ontem é fundamental, assim como a gente vai em jogos, em todos os jogos no Brasil afora, no mundo afora. Ontem era um dia que o corintiano precisaria estar ali na porta do Parque São Jorge para mostrar para eles, ó, estamos aqui. Então, se vocês não fizerem aquilo que é certo, nós iremos cobrá-los. Nós iremos cobrá-los. Era um protesto ontem pacífico. Eu tenho, assim, não tenho certeza, mas a depender da situação ontem, do resultado ontem, pode ser que teria algum tipo de confusão, porque o torcedor corintiano já está cansado, está de saco cheio da politicagem, das coisas ruins que acontecem. Mas enfim, deu tudo certo, o torcedor ontem foi pacífico, fez a festa como se fosse uma partida mesmo, o Corinthians ganhou de 4-0 do seu maior rival. Ontem foi parecido, foguetório, festa, cantos, então aquilo que o torcedor corintiano mais sabe fazer dentro da arquibancada, né, nos jogos, ele sabe fazer fora também na hora de cobrar, na hora de apoiar, na hora de reivindicar alguma situação. Então ontem foi fundamental a presença do torcedor ali no Parque São Jorge para mostrar que estamos ali para fazer o que é certo e para cobrar aquilo que é certo. E, cara, caminhando um pouco agora para o final do nosso papo, queria falar um pouco sobre o momento atual do Corinthians, né? Está classificado na Libertadores, vai jogar agora
no meio da semana só para cumprir tabela, faz uma boa campanha com o Fernando Diniz, principalmente na Libertadores, no Brasileiro tá devendo um pouco, e hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, vai pegar o Inter, o Corinthians, atual campeão da competição. Eu queria estar de você, o que você achou aí do sorteio? Vamos começar primeiro com a Copa do Brasil, o que você achou do sorteio, o que dá para esperar do Corinthians aí para a competição? Cara, eu gostei do sorteio, achei que eu tava com uma expectativa de repente aparecer um derby aí logo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos pegar um grande time, né? Um time que a gente tem uma história, mais uma história aí entre Corinthians e Inter, né? Já tivemos algumas grandes histórias aí no decorrer dos anos, Campeonato Brasileiro de 2005, Copa do Brasil 2009, enfim. Eu achei. A minha única questão, assim, até uma crítica ao formato que a CBF fez, eu acho que para essas oitavas de final deveria ter sido feito aí um potezinho, dois potezinhos e dividir em rankings, porque a gente poderia ter tido aí 2, 3 clássicos já nas oitavas de final, enquanto a gente, né, poderia ter outros jogos ali de menor expressão, com todo respeito aos outros times também, mas isso acaba tirando um pouco do brilho ali da Copa do Brasil. A gente quer ver clássicos nas fases finais, né? Por exemplo, vai ter Vasco e Fluminense. No ano passado eles estavam disputando uma vaga para a final e agora eles vão estar nas oitavas, né? Se enfrentando nas oitavas. Um dos dois já vai dar adeus nas oitavas de final. Mas no final das contas, ali no geral, gostei do sorteio, gostei que a decisão é em casa. Então o primeiro jogo vai ser lá no Rio Grande do Sul, segundo jogo em casa. Os dois times ali estão mal no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vem bem nas Copas, é o que dá um pouco mais de esperança também para o torcedor. Porque nas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Corinthians vem bem melhor, num estilo bem diferente daquilo que apresenta no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é um grande jogo, é um jogo difícil, mas eu tenho total certeza que o Corinthians passa aí para as quartas. O Corinthians esse ano já foi campeão da Supercopa aqui em Brasília, em um jogo absurdo aqui no Mané Garrincha contra o Flamengo. Queria escutar de você também, se fosse para focar em alguma dessas Copas, como você bem comentou, que o Corinthians está sendo mais copeiro esse ano, dando talvez um pouco mais de prioridade para a Copa do Brasil e para a Libertadores do que propriamente no Brasileirão. Se fosse para focar em algum dos dois, qual que seria a sua preferência? Entre Copa do Brasil e Libertadores? Não, das três competições. Das 3 competições? Cara, é difícil porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato complicado, traiçoeiro, que se você vacilar, daqui a pouco você tá na 30ª rodada e você tá ali brigando na zona de rebaixamento. Já tá batendo o final do primeiro. Já tá batendo o final do primeiro turno, o Corinthians tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Esse campeonato desse ano tá bem disputado, né? Se você pegar ali o G4 com a zona de rebaixamento, é questão de 6 pontos, se eu não me engano, entre uma parte da tabela e a outra. Então é um campeonato que está sendo bem disputado nessa parte da tabela ali, de G4 para baixo. Fica difícil priorizar. O que eu gostaria é que o Corinthians fizesse um campeonato mais decente, né? O Brasileirão um pouquinho mais decente, para se afastar de vez da zona de rebaixamento, para de repente brigar ali, né, entre o quarto e o oitavo, né, ficar de repente no meio da tabela, porque a gente sabe que os outros times lá da parte de cima já estão se distanciando, fica um pouco mais difícil. E aí, claro, né, o torcedor corintiano sonha em estar de novo numa final de Libertadores, sonha em voltar ao Uruguai, né? Estivemos no Uruguai aí na semana passada, então o torcedor corintiano gostaria de voltar ao Uruguai lá em novembro, no estádio do... Eu esqueci o nome do estádio, mas enfim, a final da Libertadores é lá no Uruguai esse ano, então o torcedor corintiano gostaria de voltar para uma final de Libertadores. Então vamos dizer, faz o Campeonato Brasileiro um pouco mais decente, foca na Libertadores para quem sabe a gente ganhar o bicampeonato. A gente vai ter agora a pausa, né, do meio do ano para a Copa do Mundo e aí abre mais uma vez o mercado de transferência. Queria escutar a sua avaliação interna. Você acha que tem elenco para bater nas três frentes? Não tem elenco, infelizmente não tem elenco. Temos aí um novo transfer ban rolando, então complica a questão da abertura da janela para contratação. Eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível para que a gente possa ter algum tipo de possibilidade no meio do ano. O próprio Fernando Diniz já disse que é muito difícil que a gente traga novos jogadores no meio da tabela e que o maior ganho dele vai ser a manutenção dessa equipe. A gente sabe que a hora que abrir a janela da Europa, jogadores como o André novamente, Breno Bidon, o próprio Yuri Alberto, que já até declarou que gostaria de ir embora do Corinthians. Então eu imagino que o Corinthians vá perder algum grande jogador no meio do ano. É muito difícil passar mais uma janela sem vender alguém. O Corinthians precisa vender algum jogador. Marcelo Paz fala isso abertamente, o presidente Osmar Stabile fala isso abertamente. Então
Eu acho que tentar o máximo possível a manutenção, assim como o Fernando Diniz comentou, manutenção dessa equipe, para que a gente possa ter chance, pelo menos em um dos campeonatos, uma das Copas, na sequência, né? E como eu falei, tentar fazer um campeonato brasileiro um pouco mais decente no segundo turno, para ficar ali, de repente, fora dessa briga de zona de rebaixamento. Mas não vejo o Corinthians com elenco para poder brigar por tudo esse ano, o restante da temporada aí, brigar fortemente por todos os títulos. É bem complicado. Só para a gente voltar no caso do André Sanches e encerrar o nosso papo aqui, eu queria escutar de você. Mais uma vez, agora com a expulsão do André Sanches, um dos maiores ex-presidentes da história do Corinthians, com essa votação das próximas semanas, do Duílio e do Augusto de Mello, o que que você espera do futuro da política interna do Corinthians? O que eu espero é que a gente tenha um pouco mais de paz, falando de política mesmo. O torcedor corintiano, ao mesmo tempo que ele hoje está mais politizado, como eu já falei aqui algumas vezes, a gente gostaria de voltar a falar só de futebol. Eu, como setorista, eu, como tenho uma página, eu gostaria de voltar a falar mais de futebol do que de política. Nos últimos anos a gente fala muito mais de política, fala bastante de política até, mais do que qualquer outro clube no Brasil. Então eu acho que a gente merece, a gente gostaria muito de parar um pouco de focar em política e voltar a falar sobre contratações, sobre esquema tático, sobre campeonatos, sobre possibilidades de ser campeão, enfim. Mas o futuro do clube, politicamente falando, vai depender muito de tudo que acontecer esse ano, né? O que já aconteceu aí, a expulsão do Andrés, tem outras expulsões para acontecerem, outras pessoas precisam ser expostas, precisam sair do clube, tem a eleição presidencial no final do ano, então é um processo até que a gente realmente olhe e fale, pô, agora a gente está realmente um pouco mais aliviado com a política. É um pouco mais difícil porque o Corinthians é gigantesco e infelizmente tem pessoas lá dentro que acham que o clube é deles, que querem se beneficiar de alguma forma. Enfim, então a minha esperança é que daqui para frente a gente essa expulsão do André Sanches tenha sido um divisor de águas aí entre uma má política, uma crise política, para um futuro um pouco mais tranquilo, um pouco mais aquele futuro que o torcedor corintiano realmente espera e merece que o Corinthians tenha. É isso, é o Corinthians querendo limpar a sua casa ali, colocar tudo nos trilhos novamente. Mais uma vez, agora com a expulsão do André Sanches, com certeza o dia 25 de maio vai ficar marcado, principalmente nesse recorte mais recente da história do Corinthians. Todos os desdobramentos e todas as outras atualizações sobre esse caso e também sobre as próximas votações que vão acontecer internamente no clube, você pode acompanhar em metrópolis.com/esportes.